Às 6h30 de 17 de agosto de 1943, o coronel Curtis LeMay estava na pista de voo na Real Força Aérea de Charleston, na Inglaterra, observando 146 fortalezas voadoras B-17 se prepararem para uma missão que testaria se a doutrina americana de bombardeio diurno era uma estratégia brilhante ou um erro catastrófico. O alvo era Regensburg, na Alemanha. 430 milhas dentro da Europa ocupada, além do alcance de qualquer escolta de caças. A Luftwaffe teria os bombardeiros só para si por horas. Oficiais britânicos que viram suas próprias tentativas de bombardeio diurno colapsarem em 1940 sabiam o que estava por vir. Eles não disseram nada. Os americanos estavam prestes a aprender uma lição escrita em sangue. LeMay tinha 36 anos de idade. Ele comandava o grupo de bombardeio 305, desde outubro de 1942. Nos últimos 3 meses, a 8ª Força Aérea havia perdido mais de 200 bombardeiros pesados sobre a Europa. A maioria foi abatida durante ataques diurnos, quando os caças alemães podiam vê-los claramente, podiam configurar ângulos de interceptação perfeitos, podiam levar seu tempo alinhando os tiros. Os britânicos haviam tentado o bombardeio diurno em 1939 e 1940. As lições foram escritas em sangue. Em 14 de dezembro de 1939, 24 bombardeiros Wellington atacaram navios navais alemães perto de Wilhelmshaven em plena luz do dia. 12 foram abatidos. A taxa de perda de 50% era insustentável. Em 18 de dezembro, outro ataque diurno custou à Real Força Aérea 12 de 22 Wellingtons. Esses desastres forçaram a Real Força Aérea a mudar para operações noturnas em meados de 1940. O bombardeio noturno tinha seus próprios problemas. Navegar para alvos na escuridão era extraordinariamente difícil. No início da guerra, estudos britânicos mostraram que apenas 1 em cada 3 aeronaves que alegavam ter bombardeado um alvo realmente lançava suas bombas a menos de 5 milhas dele. Muitas bombas caíam em campo aberto. A tecnologia simplesmente não existia para o bombardeio noturno de precisão. A Real Força Aérea se adaptou mudando para o bombardeio de área, visando cidades inteiras em vez de fábricas específicas. Se você não pudesse atingir uma fábrica, poderia pelo menos atingir a cidade que continha a fábrica. O marechal-chefe do ar Arthur Harris comandou o Comando de Bombardeiros da Real Força Aérea de fevereiro de 1942 em diante. Harris era um verdadeiro crente no bombardeio estratégico, mas rejeitava a fé americana na precisão. Ele argumentava que destruir cidades alemãs, matar trabalhadores alemães e quebrar o moral alemão venceria a guerra mais rápido do que tentar atingir fábricas específicas. Hamburgo, Colônia, Essen e as cidades industriais do Ruhr foram queimadas noite após noite. Os ataques de tempestade de fogo mataram dezenas de milhares de civis alemães e destruíram vastas quantidades de moradias e infraestrutura. A abordagem britânica funcionou de maneiras que os planejadores não haviam antecipado. O bombardeio forçou a Alemanha a desviar enormes recursos para a defesa aérea. Mais de 1 milhão de trabalhadores foram retirados da produção da linha de frente para construir abrigos, limpar escombros e reconstruir cidades destruídas. Milhares de armas antiaéreas que poderiam ter apoiado exércitos na frente oriental estavam, em vez disso, presas defendendo cidades alemãs. A Luftwaffe foi forçada a manter unidades de caça na Alemanha em vez de enviá-las para apoiar operações na Rússia ou no Mediterrâneo. As perdas do bombardeio noturno britânico foram significativamente menores do que as perdas do bombardeio diurno americano durante a maior parte de 1943. As tripulações da Real Força Aérea enfrentaram perigos terríveis. Caças noturnos, flak equipada com radar, holofotes, mas a escuridão fornecia alguma proteção. As taxas de perda, em média, eram de 3 a 4% por missão durante a maior parte da guerra. Ataques individuais podiam ser muito piores. O ataque a Nuremberg, em 30 de março de 1944, custou 95 bombardeiros de uma força de 795 aeronaves, uma taxa de perda de 12% que chocou o comando de bombardeiros.
Os americanos estudaram os métodos britânicos cuidadosamente, mas os rejeitaram. A doutrina americana exigia precisão. A mira Norden, que custava $8.000 por unidade em 1943, mais de 130 mil na moeda de hoje, deveria permitir uma precisão sem precedentes. Os bombardeiros treinaram por meses para usá-la. A mitologia afirmava que um bombardeador habilidoso poderia lançar uma bomba em um barril de picles de 20 mil pés. A realidade era muito mais modesta. Em condições reais de combate, com nuvens, frio extremo, ataques de caças e manobras evasivas, apenas cerca de 1/3 das bombas lançadas de alta altitude aterrissava a menos de 1.000 pés do ponto de mira. Muitas erravam por milhas, mas isso ainda era muito mais preciso do que o bombardeio de área noturno. O desacordo fundamental se resumia à filosofia. Os britânicos haviam aprendido com a experiência dolorosa que os bombardeiros não podiam sobreviver sobre a Alemanha à luz do dia sem escolta de caças, e nenhum caça em 1942 tinha o alcance para escoltar bombardeiros profundamente na Alemanha. Portanto, bombardear à noite. Os americanos acreditavam que seus bombardeiros eram resistentes o suficiente, suas formações compactas o suficiente, seus artilheiros habilidosos o suficiente para lutar através das defesas alemãs à luz do dia. Eles acreditavam que o alvo de precisão valia o custo. Ambos os lados tinham evidências apoiando suas posições e ambos os lados estavam parcialmente corretos. Mas os americanos se recusaram a abandonar sua doutrina, apesar dos avisos britânicos. Os estrategistas americanos acreditavam que o bombardeio de precisão diurno era a única maneira de alcançar resultados decisivos. O bombardeio noturno significava bombardeio de área, lançar explosivos em cidades e esperar atingir algo importante. Os americanos acreditavam em ataques cirúrgicos que cortariam as artérias da produção de guerra alemã com precisão em vez de força bruta. Essa doutrina soava perfeita em reuniões de Estado-Maior na divisão de planos de guerra aérea em Washington. Soava menos perfeita quando você contava as camas vazias nos quartéis nas bases de bombardeiros inglesas. Entre junho e agosto de 1943, as tripulações de bombardeiros tinham 25% de chance de completar seu tour exigido de 25 missões. 3 em cada 4 seriam mortos, capturados ou feridos gravemente demais para voar novamente antes de terminar. As missões contavam a mesma história. Caças alemães estavam por toda parte. Messerschmitt 109 e Focke-Wulf 190 vinham em ondas, atacando do sol de baixo de frente. Eles atiravam de 800 jardas de distância, onde os artilheiros americanos mal podiam alcançá-los. Depois se afastavam antes que a formação pudesse concentrar fogo. Uma vez que um bombardeiro caísse fora da formação, estava acabado. Os pilotos alemães os chamavam de retardatários e os despedaçavam. Os artilheiros americanos eram corajosos e bem treinados. Mas a artilharia de um bombardeiro é defensiva. Você não pode manobrar. Você não pode perseguir. Você voa reto e nivelado na corrida de bombardeio e espera que suas metralhadoras calibre 50 mantenham os caças longe o suficiente. Os pilotos alemães aprenderam a atacar de ângulos onde apenas 1 ou 2 artilheiros podiam engajar. Eles aprenderam a focar nos retardatários. Eles aprenderam a esperar até que os bombardeiros estivessem com pouca munição antes de pressionar os ataques finais. A força de caças da Luftwaffe defendendo a Alemanha era o sistema de defesa aérea mais experiente do mundo. Eles vinham aperfeiçoando suas táticas por 3 anos. O grupo de bombardeio 305, que LeMay havia comandado e moldado, perderia 13 aeronaves no segundo ataque a Schweinfurt, em outubro de 1943, a maior perda de qualquer grupo nessa missão. Entre sua primeira missão de combate em novembro de 1942 e o fim da guerra, o grupo perderia 154 aeronaves desaparecidas em ação. As técnicas que LeMay foi pioneiro, a formação de caixa de combate que concentrava o poder de fogo defensivo, tornaram-se padrão em toda a 8ª Força Aérea, mas não puderam evitar as perdas que aumentaram ao longo de 1943.
Os estrategistas americanos sabiam que as perdas eram altas. Eles justificaram alegando que o bombardeio de precisão encurtaria a guerra, salvaria mais vidas a longo prazo, destruindo a capacidade industrial alemã mais rápido do que o bombardeio de área à noite poderia alcançar. A teoria era sólida. O problema era que a indústria alemã não estava sendo destruída. Fábricas eram reconstruídas, linhas de produção eram dispersas. Fábricas de rolamentos de esferas que eram supostamente críticas acabaram tendo capacidade redundante. Refinarias de petróleo que foram atingidas duramente em um ataque estavam de volta em operação dentro de semanas. Enquanto isso, o bombardeio noturno britânico estava queimando cidades alemãs até o chão. Hamburgo, Colônia, Essen, a região industrial do Ruhr. A Real Força Aérea lançava milhares de toneladas de incendiários e altos explosivos em áreas urbanas todas as noites. Não era preciso. Matava civis, mas destruía moradias alemãs, transporte alemão, moral alemão. Forçou a Alemanha a retirar 1 milhão de trabalhadores das linhas de frente para reconstruir cidades e limpar escombros. O bombardeio noturno estava funcionando de maneiras que os planejadores não haviam antecipado. O desacordo fundamental se resumia à filosofia. Os britânicos haviam aprendido com a experiência dolorosa que os bombardeiros não podiam sobreviver sobre a Alemanha à luz do dia sem escolta de caças, e nenhum caça tinha o alcance para escoltar bombardeiros profundamente na Alemanha. Portanto, bombardear à noite. Os americanos acreditavam que seus bombardeiros eram resistentes o suficiente, suas formações compactas o suficiente, seus artilheiros habilidosos o suficiente para lutar através das defesas alemãs à luz do dia. Eles acreditavam que o alvo de precisão valia o custo. Ambos os lados tinham evidências. Os britânicos apontaram para suas próprias baixas de bombardeio diurno de 1939 e 1940. A Luftwaffe havia destruído esquadrões inteiros de Wellingtons e Blenheims. As perdas da Real Força Aérea haviam sido insustentáveis. Apenas mudar para operações noturnas salvou o comando de bombardeiros de ser aniquilado. Os americanos apontaram para seus bombardeiros B-17 e B-24, que eram mais fortemente armados e blindados do que as aeronaves britânicas. As formações americanas voavam em caixas defensivas apertadas que concentravam o poder de fogo. A doutrina americana enfatizava o apoio mútuo. Em teoria, uma formação bem voada de bombardeiros pesados poderia se defender. Na prática, as formações eram interrompidas pelo clima, por erros de navegação, por falhas mecânicas das aeronaves. Uma vez que as lacunas se abriam na formação, os caças alemães as exploravam impiedosamente. Um único bombardeiro fora de posição estava morto. Um voo de 3 bombardeiros separado da força principal estava morto. Apenas o núcleo da formação, os bombardeiros compactados juntos com campos de tiro sobrepostos, tinha alguma chance, e mesmo eles sofriam perdas. A pior parte era a matemática. As tripulações de bombardeiros entendiam as estatísticas. A maioria não sobreviveria a 25 missões. Eles assistiam às camas esvaziarem nos quartéis. Eles participavam de serviços memoriais. Eles escreviam cartas para casa que esperavam que chegassem antes do telegrama. E eles se levantavam na manhã seguinte, participavam do briefing e subiam de volta em suas aeronaves porque essa era a missão. A sobrevivência da tripulação dependia de habilidade e sorte, pesando fortemente para a sorte. Pilotos que mantinham disciplina de formação rigorosa sobreviviam mais do que aqueles que não o faziam. Mas se os caças alemães acontecessem de atacar sua seção da formação, se a flak acontecesse de explodir perto de sua aeronave, a habilidade não o salvaria. As missões eram voos de 10 horas em alta altitude em aeronaves não pressurizadas, onde as temperaturas caíam para 30 graus abaixo de 0 Fahrenheit. As tripulações usavam trajes aquecidos eletricamente que às vezes entravam em curto. O congelamento e a hipóxia matavam tão eficientemente quanto projéteis de canhão. A doutrina que enviou esses homens para os céus diurnos sobre a Alemanha veio da Escola Tática do Corpo Aéreo, em Maxwell Field, no Alabama, onde na década de 1930, um grupo de teóricos de bombardeio estratégico havia desenvolvido o conceito de bombardeio diurno de precisão.
Oficiais como Harold George, Kenneth Walker e Haywood Hansel haviam estudado alvos industriais e concluído que economias modernas eram sistemas frágeis. Corte os nós certos, destrua as fábricas certas, e você poderia paralisar uma nação inimiga sem invadir. O bombardeio de precisão poderia vencer guerras por si só. A teoria assumia que os bombardeiros poderiam alcançar seus alvos. Os teóricos sabiam que os caças tentariam detê-los. Eles abordaram isso projetando bombardeiros com armamento defensivo pesado. O modelo B-17G carregava 13 metralhadoras calibre 50, a variante de bombardeiro mais fortemente armada já produzida. A ideia era que os bombardeiros em formação criariam um fogo defensivo tão intenso que os caças seriam incapazes de pressionar os ataques. Os teóricos acreditavam que isso funcionaria porque tinha que funcionar. Se os bombardeiros não pudessem se defender, se os caças pudessem parar os ataques de bombardeiros, então a doutrina de bombardeio estratégico entrava em colapso. Toda a premissa da independência do poder aéreo, do corpo aéreo se tornar seu próprio ramo separado do exército, dependia de os bombardeiros serem capazes de alcançar e destruir alvos sem escolta de caças. Isso não era apenas teórico, era político. Oficiais seniores do corpo aéreo lutando por independência e financiamento precisavam que o bombardeio estratégico funcionasse. Eles precisavam provar que o poder aéreo sozinho poderia decidir guerras. Que você não precisava de exércitos massivos e marinhas se tivesse bombardeiros suficientes. O Congresso não financiaria uma força aérea independente para fornecer apoio tático às tropas terrestres. O Congresso poderia financiar uma força aérea independente que pudesse tirar a Alemanha da guerra destruindo suas fábricas. Então a doutrina tornou-se sagrada. O bombardeio diurno de precisão não era apenas uma tática. Era a base da identidade do corpo aéreo, a justificativa para a independência, a prova de que o poder aéreo era uma arma decisiva. Abandonar o bombardeio diurno significava admitir que os britânicos estavam certos o tempo todo, que os bombardeiros não podiam sobreviver sobre território defendido sem escolta de caças, que o bombardeio estratégico exigia operações noturnas ou apoio de caças. Qualquer opção minava o caso para a independência da Força Aérea. O general Henry Arnold comandava as forças aéreas do Exército dos Estados Unidos. Ele acreditava profundamente no bombardeio estratégico. Ele havia pressionado pela produção do B-17, havia lutado por recursos, havia construído a 8ª Força Aérea especificamente para provar que o poder aéreo americano poderia destruir a Alemanha do ar. Arnold era um verdadeiro crente. Ele tinha que ser. Se o bombardeio estratégico falhasse, sua carreira e sua visão falhariam com ele. Arnold enfrentava um problema. As perdas estavam aumentando. Apenas em agosto de 1943, a 8ª Força Aérea perdeu 108 bombardeiros pesados. Mais de 1.000 tripulantes aéreos mortos ou desaparecidos. Esses números só piorariam à medida que os ataques fossem mais fundo na Alemanha, além do alcance dos caças de escolta. A Luftwaffe estava ficando mais forte, não mais fraca. A produção de caças alemães estava aumentando. Os pilotos alemães estavam ganhando experiência. O sistema defensivo estava se tornando mais letal. Arnold sabia que Churchill e o Estado-Maior Aéreo Britânico estavam observando. Churchill havia sido cético em relação ao bombardeio diurno americano desde o início. Ele havia oferecido aos americanos bases na Inglaterra e havia fornecido apoio. Mas ele havia deixado claro que pensava que as operações diurnas estavam condenadas ao fracasso, assim como as operações diurnas britânicas haviam falhado. Churchill estava esperando que os americanos admitissem a derrota e mudassem para o bombardeio noturno sob o controle da Real Força Aérea. O confronto veio na Conferência de Casablanca em meados de janeiro de 1943. Churchill, Roosevelt e seus estados-maiores militares se reuniram no Marrocos de 14 de janeiro a 24 de janeiro para planejar a estratégia aliada. Um tópico era o bombardeio estratégico. Churchill argumentou energicamente que os americanos deveriam abandonar as operações diurnas e se juntar à Real Força Aérea no bombardeio noturno.
Ele apresentou estatísticas sobre as perdas britânicas de 1939 e 1940. Ele mostrou que o bombardeio noturno havia reduzido as baixas dramaticamente. Ele argumentou que forças de bombardeiros aliadas combinadas atacando à noite poderiam sobrecarregar as defesas alemãs e destruir cidades alemãs mais rápido do que operações separadas. Churchill foi persuasivo. Ele também estava certo sobre os números de baixas. As perdas do bombardeio noturno britânico estavam girando em torno de 3 a 4% por missão. As perdas diurnas americanas estavam girando em torno de 6 a 8% por missão. E em alguns ataques de penetração profunda, as perdas atingiram 15%. A matemática era brutal. Com 15% de perdas, um grupo de bombardeiros seria aniquilado em 7 missões. Com 6%, as tripulações tinham talvez uma chance de 50% de sobreviver a 25 missões. Com 3%, a maioria das tripulações completaria seus tours. Roosevelt ouviu. O general Arnold também. A pressão para mudar para o bombardeio noturno era imensa. Os britânicos tinham anos de experiência. Os números apoiavam o caso deles. As tripulações de bombardeiros americanos estavam morrendo a taxas que esgotariam a 8ª Força Aérea em meses, se as perdas continuassem. Mudar para operações noturnas salvaria vidas americanas, aumentaria a tonelagem de bombas lançadas sobre a Alemanha, permitiria planejamento e operações combinados. Arnold sabia de tudo isso. Ele também sabia que mudar para o bombardeio noturno encerraria a doutrina do bombardeio diurno de precisão, validaria os métodos britânicos, minaria o caso para a independência da Força Aérea. Ele precisava de alguém para defender a continuação das operações diurnas. Ele precisava de argumentos que pudessem convencer Roosevelt e contra-argumentar Churchill. Ele mandou chamar o brigadeiro-general Eaker. Eaker comandava as operações de bombardeiros da 8ª Força Aérea na Inglaterra. Ele mesmo vinha voando missões de combate para entender o que suas tripulações enfrentavam. Eaker tinha 47 anos. Era piloto desde 1918, um verdadeiro crente no bombardeio estratégico. Arnold lhe deu 24 horas para preparar argumentos para manter o bombardeio diurno. A apresentação de Eaker em Casablanca determinaria o futuro da estratégia aérea americana. Eaker trabalhou durante a noite de 19 de janeiro de 1943, preparando seus argumentos. Ele sabia que as probabilidades estavam contra ele. Churchill era um dos maiores oradores do século XX, um mestre da persuasão. O caso britânico foi construído sobre evidências sólidas, experiência real de combate, estatísticas de baixas inegáveis. As perdas americanas nos últimos meses haviam sido horríveis. Mas Eaker acreditava que o bombardeio de precisão diurno poderia funcionar se tivesse tempo, recursos e, mais criticamente, caças de escolta de longo alcance que já estavam em desenvolvimento. Eaker preparou um memorando de uma página. Ele entendeu que nem Roosevelt nem Churchill assistiriam a longas apresentações técnicas. Ele precisava de argumentos que fossem claros, convincentes e abordassem as preocupações de Churchill diretamente. O documento que ele criou se tornaria um dos pedaços de papel mais importantes na história do poder aéreo, determinando o curso da campanha de bombardeio e, potencialmente, afetando o resultado da guerra. Seu primeiro argumento abordou as realidades práticas da mudança de estratégias. As tripulações americanas foram treinadas para o bombardeio diurno. Suas aeronaves foram projetadas para o bombardeio diurno. A mira Norden só funcionava à luz do dia. A conversão para os métodos de bombardeio noturno britânicos exigiria o retreinamento de milhares de pilotos, bombardeiros e navegadores. Exigiria meses de preparação. Durante esse período de transição, o bombardeio da Alemanha quase cessaria. Cada mês de atraso dava à indústria alemã tempo para produzir mais caças, mais tanques, mais submarinos. A guerra duraria mais soldados aliados morreriam. Mudar para operações noturnas não era uma simples questão de mudar táticas. Paralisaria os esforços de bombardeio americanos pela maior parte de um ano. Seu segundo argumento foi estratégico e elegante em sua simplicidade. Se os americanos bombardeassem de dia
e os britânicos bombardeassem de noite, a Alemanha enfrentaria ataques o tempo todo. Os trabalhadores alemães passariam metade do tempo em abrigos em vez de fábricas. Os caças alemães teriam que defender dia e noite, exaurindo pilotos e espalhando as defesas. As tripulações antiaéreas alemãs não teriam descanso. A pressão combinada do bombardeio contínuo quebraria a capacidade industrial alemã mais rápido do que os ataques noturnos sozinhos poderiam alcançar. Esse argumento apelou particularmente a Churchill, que apreciava estratégias militares que esticavam os recursos inimigos. Seu terceiro argumento abordou a questão central da capacidade de sobrevivência. Os bombardeiros americanos eram mais fortemente armados e blindados do que os bombardeiros britânicos. O B-17 e o B-24 carregavam mais armas e podiam sofrer mais danos do que Wellingtons ou Lancasters. As formações de caixa de combate americanas concentravam o poder de fogo defensivo de maneiras que os britânicos nunca haviam tentado. Com táticas adequadas, números suficientes e disciplina de formação rigorosa, os bombardeiros americanos poderiam sobreviver a operações diurnas por tempo suficiente para o próximo desenvolvimento crítico. Esse desenvolvimento eram os caças de escolta de longo alcance. Eaker revelou que engenheiros americanos e britânicos estavam trabalhando na tecnologia de tanques de combustível descartáveis que estenderiam o alcance dos caças. Novos projetos de caças estavam em desenvolvimento e testes. O P-51 Mustang, equipado com um motor britânico Merlin, mostrava promessa excepcional. Dentro de 6 a 12 meses, possivelmente antes, os caças de escolta seriam capazes de acompanhar os bombardeiros até alvos profundos na Alemanha e voltar. Nesse ponto, o bombardeio diurno se tornaria muito mais capaz de sobreviver. Os caças alemães teriam que lutar contra os caças americanos para alcançar os bombardeiros. O equilíbrio mudaria decisivamente. O argumento final de Eaker dizia respeito à precisão versus bombardeio de área. Ele reconheceu que o bombardeio noturno da Real Força Aérea destruía cidades alemãs e matava trabalhadores alemães, mas apenas o bombardeio diurno de precisão poderia destruir os nós industriais específicos que eram verdadeiros gargalos na produção de guerra alemã. Fábricas de rolamentos de esferas, fábricas de aeronaves, refinarias de petróleo sintético. Esses alvos críticos exigiam precisão diurna. O bombardeio noturno poderia queimar áreas residenciais. O bombardeio diurno poderia eliminar as próprias fábricas. Ambos os métodos eram necessários. A Grã-Bretanha atacaria as cidades e os trabalhadores. A América atacaria as fábricas e as máquinas. Juntos, os bombardeiros aliados destruiriam a capacidade da Alemanha de fazer guerra mais rápido do que qualquer abordagem sozinha poderia alcançar. O memorando era elegante, lógico e abordava cada uma das objeções de Churchill. Eaker o entregou pessoalmente a Churchill na manhã de 20 de janeiro. Churchill leu com atenção. Depois convocou Eaker para uma reunião privada que durou mais de 2 horas. Churchill questionou cada suposição, desafiou cada estatística, sondou cada afirmação. Ele apontou que os caças alemães estavam atualmente abatendo bombardeiros americanos mais rápido do que as fábricas americanas podiam substituí-los. Ele observou que a indústria alemã estava se dispersando, movendo-se para o subsolo, adaptando-se ao bombardeio. Ele lembrou a Eaker que a Grã-Bretanha havia tentado o bombardeio diurno e falhado catastroficamente. Por que os resultados americanos seriam diferentes? Eaker argumentou que os bombardeiros americanos eram aeronaves fundamentalmente diferentes. O B-17 foi projetado desde o início para operações diurnas de alta altitude. Os bombardeiros britânicos em 1939 não tinham armamento defensivo comparável ou proteção de blindagem. As formações americanas eram mais sofisticadas. O treinamento americano era mais intensivo. Mais importante, os bombardeiros americanos só precisavam sobreviver até que as escoltas de longo alcance chegassem. Isso era uma questão de meses, não anos. A Grã-Bretanha havia abandonado o bombardeio diurno muito rapidamente antes de desenvolver as táticas e a tecnologia que o tornariam viável. A América estava pedindo 1 ano para provar o conceito.
Se o bombardeio diurno falhasse após um ano, com suporte adequado de caças, a discussão poderia ser revisitada. Seu primeiro argumento foi prático. As tripulações americanas foram treinadas para o bombardeio diurno. Mudar para operações noturnas exigiria o retreinamento de milhares de pilotos, bombardeiros e navegadores. A mira Norden foi projetada para uso diurno. A conversão para os métodos de bombardeio noturno britânicos levaria meses e reduziria a eficácia do bombardeio. Durante a transição, o tempo importava. Cada mês que a Alemanha permanecia não bombardeada, dava à indústria alemã tempo para produzir mais tanques, mais caças, mais submarinos. Seu segundo argumento foi estratégico. Se os americanos bombardeassem de dia e os britânicos bombardeassem de noite, a Alemanha estaria sob ataque o tempo todo. Isso forçaria os trabalhadores alemães a abrigos constantemente e interromperia a produção mais do que ataques concentrados apenas nas horas noturnas. Operações combinadas esticariam as defesas alemãs, desgastariam a Luftwaffe, não dariam trégua à Alemanha. Seu terceiro argumento foi tático. Os bombardeiros americanos foram projetados para operações diurnas. Eles eram mais fortemente armados e blindados do que os bombardeiros britânicos. As formações americanas forneciam fogo defensivo mútuo. Com táticas adequadas e números suficientes, os bombardeiros americanos poderiam sobreviver a operações diurnas até que os caças de escolta de longo alcance se tornassem disponíveis. Cientistas britânicos estavam trabalhando em tanques de combustível descartáveis que estenderiam o alcance dos caças. Fabricantes de aeronaves americanos estavam desenvolvendo novos projetos de caças. O P-51 Mustang estava em testes. Em 6 a 12 meses, os caças de escolta seriam capazes de acompanhar os bombardeiros até os alvos na Alemanha. Nesse ponto, o bombardeio diurno se tornaria muito mais capaz de sobreviver. O quarto argumento de Eaker foi sobre precisão. Ele reconheceu que o bombardeio noturno destruía cidades alemãs, mas argumentou que o bombardeio diurno destruía alvos industriais específicos, fábricas de rolamentos de esferas, fábricas de aeronaves, refinarias de petróleo. Esses eram os nós que paralisariam a produção de guerra alemã. O bombardeio noturno poderia queimar moradias e matar trabalhadores, mas apenas o bombardeio diurno de precisão poderia destruir as próprias fábricas. Ambos os métodos eram necessários. A Grã-Bretanha atacaria as cidades, a América atacaria as fábricas. Juntos, eles destruiriam a capacidade da Alemanha de fazer guerra. O memorando tinha 283 palavras. Eaker o entregou pessoalmente a Churchill na manhã de 20 de janeiro. Churchill leu. Então ele chamou Eaker para uma reunião privada. Por 2 horas, Churchill questionou cada suposição, cada estatística, cada afirmação. Ele apontou que os caças alemães estavam abatendo bombardeiros americanos mais rápido do que a América podia substituí-los. Ele observou que a indústria alemã estava se dispersando, que as fábricas estavam sendo movidas para o subsolo, que o bombardeio de precisão estava atingindo alvos que poderiam ser reconstruídos. Ele lembrou a Eaker que a Grã-Bretanha havia tentado o bombardeio diurno e falhado. Por que os resultados americanos seriam diferentes? Eaker argumentou que os bombardeiros americanos eram mais resistentes, que as formações americanas eram mais bem organizadas, que a precisão do bombardeio americano era superior. Ele admitiu que as perdas atuais eram altas, mas insistiu que elas diminuiriam à medida que as táticas melhorassem e os caças de escolta chegassem. Ele reconheceu a experiência britânica, mas apontou que os bombardeiros britânicos em 1939 não tinham o armamento defensivo dos B-17 americanos. Ele prometeu que, se fosse dado 1 ano, a 8ª Força Aérea provaria que o bombardeio de precisão diurno poderia funcionar. Churchill não estava convencido, mas ficou impressionado com a convicção de Eaker. Mais importante, Churchill entendeu as realidades políticas. Roosevelt apoiava o bombardeio diurno. A opinião pública americana esperava que os bombardeiros americanos lutassem à luz do dia para provar que os métodos americanos eram superiores aos métodos britânicos. Forçar os americanos a adotar táticas britânicas criaria atrito na aliança. Churchill valorizava a unidade aliada mais do que a doutrina tática.
Se os americanos quisessem bombardear de dia e aceitar baixas mais altas, essa era a escolha deles. Churchill concordou em apoiar as operações diurnas americanas contínuas. Ele garantiu o compromisso de Roosevelt com o bombardeio ininterrupto, a ofensiva combinada de bombardeiros. Os americanos bombardeariam de dia, os britânicos bombardeariam de noite. Ambas as forças aéreas coordenariam alvos e cronometragem para maximizar a pressão sobre a Alemanha. O acordo foi formalizado na Diretiva de Casablanca, emitida em 4 de fevereiro de 1943. Eaker havia vencido a discussão. Agora ele tinha que provar que o bombardeio diurno poderia ter sucesso. Os próximos 6 meses determinariam se suas promessas eram realistas ou se Churchill estava certo o tempo todo. O primeiro teste veio em 17 de agosto de 1943. O alvo era a fábrica de aeronaves Messerschmitt, em Regensburg, e as fábricas de rolamentos de esferas em Schweinfurt. Essa era exatamente a espécie de missão que Eaker havia prometido. Ataques de penetração profunda contra alvos industriais críticos. Regensburg produzia aproximadamente 1/3 dos caças Messerschmitt 109 da Alemanha. Schweinfurt produzia mais da metade dos rolamentos de esferas da Alemanha. Destruir ambos paralisaria a produção de caças alemães e afetaria cada tanque, caminhão e aeronave que a Alemanha construía. O plano era ambicioso. 146 B-17 atingiriam Regensburg, depois voariam para o norte da África, em vez de retornar à Inglaterra. Isso confundiria as defesas alemãs e permitiria que os bombardeiros atacassem alvos no sul da Alemanha no caminho. 230 B-17 atingiriam Schweinfurt, absorvendo caças alemães e permitindo que a força de Regensburg escapasse. Os ataques seriam escalonados por horas para dividir a resposta defensiva alemã. O clima atrasou a força de Schweinfurt. Os ataques não foram mais escalonados. Ambas as forças voaram para o mesmo sistema de defesa de caças alemão com 1 hora de diferença uma da outra. A Luftwaffe teve tempo para reabastecer e rearmar entre os ataques. Os caças alemães atingiram os bombardeiros em ondas desde a costa belga até os alvos e de volta. A luta durou horas. 60 B-17 foram abatidos, 600 homens mortos, capturados ou desaparecidos. Dezenas de bombardeiros a mais foram tão danificados que nunca voaram novamente. A taxa de perda foi superior a 18%. A essa taxa, uma tripulação duraria 6 missões em média. Os ataques de Regensburg e Schweinfurt foram o dia mais sangrento na história da 8ª Força Aérea até aquele ponto. Mas os alvos foram atingidos. A fábrica de Regensburg foi fortemente danificada. A produção de rolamentos de esferas de Schweinfurt caiu 34%. Analistas de inteligência calcularam que os ataques haviam atrasado a produção de caças alemães em meses e afetariam a produção de armamentos alemães pelo resto do ano. O custo foi terrível, mas os resultados pareciam justificar as promessas de Eaker. O bombardeio de precisão diurno poderia destruir indústrias alemãs específicas se as forças de bombardeiros estivessem dispostas a aceitar as baixas. A Luftwaffe aprendeu com o engajamento de agosto e se adaptou rapidamente. Os comandantes de caças alemães perceberam que as formações americanas eram mais vulneráveis durante as horas em que voavam sem escolta de caças. A solução era concentrar força esmagadora contra os bombardeiros durante essa janela. Puxar caças da França, da Noruega, de escolas de treinamento, de setores defensivos em toda a Europa ocupada. Reuni-los em grandes formações, às vezes excedendo 100 aeronaves. Atacar em ondas coordenadas. A primeira onda perturba a formação de bombardeiros. A segunda onda visa os retardatários. A terceira onda acaba com os bombardeiros danificados tentando escapar. Os pilotos alemães receberam ordens de aceitar o combate com caças de escolta americanos, se necessário, mas a missão principal era destruir os bombardeiros. Trocar caças por bombardeiros pesados favorecia a Alemanha. Caças eram mais baratos e rápidos de construir. Pilotos de caça exigiam menos treinamento do que tripulações de bombardeiros de 10 homens. A matemática de atrito favorecia os defensores. O coronel Heinz Baer estava entre os pilotos de caça mais talentosos da Luftwaffe,
com mais de 200 vitórias aéreas confirmadas. Ele lutava contra aeronaves aliadas desde 1940 e desenvolveu vasta experiência atacando formações de bombardeiros. Bear foi pioneiro em táticas de ataque frontal contra bombardeiros pesados americanos. A abordagem era perigosa, mas eficaz. Os caças alemães atacavam de 12 horas alto, mergulhando em direção aos bombardeiros em velocidades de fechamento combinadas excedendo 500 milhas por hora. A 800 jardas de alcance, bem além do alcance efetivo das armas defensivas de calibre 50 dos bombardeiros. Os pilotos alemães abriam fogo com canhões de 20 milímetros e armas de 30 milímetros. Então, eles mergulhavam sob a formação antes que o fogo defensivo pudesse rastreá-los efetivamente. Ataques frontais eram particularmente mortais porque visavam o cockpit onde os pilotos sentavam. A blindagem mais pesada do B-17 protegia a aeronave por baixo e pela retaguarda. O nariz era mais vulnerável. Uma rajada bem mirada de fogo de canhão no cockpit poderia matar ambos os pilotos instantaneamente, condenando a aeronave, mesmo se os motores e a estrutura permanecessem intactos. Pilotos alemães tornaram-se especialistas nessa técnica. Algumas unidades da Luftwaffe alegaram que mais da metade de suas mortes de bombardeiros resultaram de ataques frontais. As tripulações de bombardeiros americanos temiam ver os pequenos pontos de caças se reunindo à frente deles. Sabendo o que estava por vir, o coronel Heinz Beer era um dos principais ases da Luftwaffe, com mais de 200 vitórias. Ele lutava contra bombardeiros aliados desde 1940. Ele desenvolveu táticas especificamente para atacar formações de B-17. O método de Beer era atacar de frente em alta velocidade, atirar de 800 jardas, depois se afastar antes que as armas do bombardeiro pudessem rastreá-lo. Ataques frontais reduziam o fogo defensivo do bombardeiro e visavam o cockpit onde os pilotos sentavam. Se você matasse o piloto, o bombardeiro estava acabado, mesmo se a aeronave em si ainda fosse capaz de voar. Beer abateu 4 B-17 durante o ataque a Schweinfurt. 2 foram mortes frontais onde seu fogo de canhão matou os pilotos. Um foi um bombardeiro que caiu da formação depois de sofrer danos no motor. O quarto foi um retardatário mancando para casa com 3 motores. Beer esvaziou sua munição nele e o viu cair em chamas sobre a França. Ele voltou para a base, rearmou, reabasteceu e voltou para cima. Ele encontrou mais bombardeiros retornando do alvo e atirou em mais 2 antes que seu combustível acabasse. Pilotos alemães como Beer eram profissionais. Eles respeitavam as tripulações de bombardeiros americanos por sua coragem. Mas respeito não significava misericórdia. Isso era guerra. Os bombardeiros estavam vindo para destruir cidades e fábricas alemãs. Abatê-los não era pessoal, era dever. Beer disse mais tarde que as tripulações de bombardeiros americanos eram homens corajosos enfrentando um trabalho que exigia mais coragem do que ele possuía. Ele era um piloto de caça, manobrável, rápido, capaz de escapar quando as coisas davam errado. As tripulações de bombardeiros voavam retas e niveladas para o fogo antiaéreo e ataques de caças sem nenhuma maneira de evadir, nenhuma maneira de se esconder. Beer disse que era necessário um tipo especial de coragem para fazer essa missão após missão, conhecendo as probabilidades. Em setembro de 1943, a Luftwaffe havia desenvolvido um sistema de defesa coordenado. Estações de radar ao longo da costa detectavam formações de bombardeiros chegando e forneciam aviso antecipado. Controladores de caça vetaram interceptadores para posições ideais. Caças reuniam-se em grandes formações, às vezes com mais de 100 aeronaves, e atacavam em ondas. A primeira onda perturbaria a formação de bombardeiros. A segunda onda visaria os retardatários. A terceira onda acabaria com os bombardeiros danificados tentando escapar. O sistema era eficiente e letal. As perdas americanas refletiram as melhorias alemãs. Em setembro, a 8ª Força Aérea perdeu 105 bombardeiros pesados. Em outubro, os números pioraram. Em 8 de outubro, um ataque a Bremen custou 30 bombardeiros.
Em 10 de outubro, um ataque a Münster custou mais 30. Então veio a Quinta-feira Negra, 14 de outubro de 1943. O alvo era Schweinfurt novamente. A inteligência disse que as fábricas de rolamentos de esferas haviam se recuperado do ataque de agosto e estavam de volta à produção total. Destruí-las paralisaria os armamentos alemães. A 8ª Força Aérea enviou 291 B-17. Caças alemães estavam esperando. Os bombardeiros foram atingidos por mais de 300 caças alemães voando em ondas coordenadas. Os ataques começaram sobre a Bélgica e continuaram sem pausa até Schweinfurt e de volta. Artilheiros americanos abateram caças alemães, mas mais continuavam vindo. Formações de bombardeiros foram destruídas. Aeronaves caíram do céu, deixando rastros de fumaça e fogo. Paraquedas floresceram enquanto as tripulações saltavam. Alguns bombardeiros explodiram quando o fogo atingiu seus compartimentos de bombas. Outros simplesmente se desfizeram sob fogo de canhão repetido. 60 B-17 foram abatidos. Mais 17 caíram no pouso ou foram danificados tão gravemente que nunca voaram novamente. Mais de 650 homens foram mortos, feridos ou capturados. A taxa de perda foi superior a 20%. 5 grupos de bombardeiros perderam mais de 30% de suas aeronaves. O 100º grupo de bombardeio, já sofrendo pesadas baixas, perdeu 12 de 21 aeronaves despachadas. O grupo de bombardeio 305 perdeu 13 aeronaves, a maior perda de qualquer grupo na missão. Schweinfurt foi atingida novamente. A produção de rolamentos de esferas caiu significativamente após o ataque de agosto em aproximadamente 34%. No entanto, o ataque de outubro resultou em apenas uma modesta interrupção de produção adicional de cerca de 10%, já que os alemães já haviam começado a dispersar a fabricação. A inteligência havia subestimado as reservas de rolamentos de esferas alemãs e fontes alternativas de fornecimento da Suécia e da Suíça, mas o custo imediato era insuportável. Com mais de 20% de perdas por missão, as tripulações durariam apenas algumas missões em média. A 8ª Força Aérea não podia sustentar essas taxas de baixas. A produção de bombardeiros poderia substituir aeronaves perdidas, mas o treinamento de tripulações de substituição levava meses. A Luftwaffe estava ganhando a batalha de atrito. Após a Quinta-feira Negra, ataques de penetração profunda foram suspensos. A 8ª Força Aérea continuou bombardeando alvos dentro do alcance dos caças de escolta, mas o coração da indústria alemã, os alvos que realmente importavam, estavam fora dos limites até que uma solução pudesse ser encontrada. Essa solução eram os caças de escolta de longo alcance. Mas em outubro de 1943, nenhum caça tinha o alcance para escoltar bombardeiros profundamente na Alemanha e voltar. O P-38 Lightning tinha alcance, mas tinha um desempenho ruim em alta altitude, onde os bombardeiros voavam. O P-47 Thunderbolt era um excelente caça, mas tinha alcance limitado, mesmo com tanques descartáveis. O Spitfire britânico tinha ainda menos alcance. O P-51 Mustang ainda estava em testes e ainda não estava disponível em números. Até que escoltas de longo alcance chegassem, os bombardeiros americanos não podiam alcançar a maior parte da Alemanha sem perdas proibitivas. Os críticos argumentaram que isso provava que os britânicos estavam certos o tempo todo. O bombardeio diurno sem escolta de caças era suicídio. Os americanos deveriam admitir o fracasso e mudar para operações noturnas. Alguns oficiais americanos concordaram. Os números de baixas eram inegáveis. As tripulações de bombardeiros estavam sendo massacradas. Continuar os ataques diurnos parecia enviar homens para morrer para proteger uma doutrina falida. Mas outros argumentaram que a estratégia estava funcionando apesar das perdas. A produção de rolamentos de esferas de Schweinfurt estava paralisada. A produção de caças de Regensburg foi reduzida. A indústria alemã estava sendo forçada a se dispersar, a se mover para o subsolo, a desviar recursos para a defesa aérea. Milhares de armas antiaéreas estavam presas, defendendo cidades alemãs em vez de apoiar exércitos na frente. A Luftwaffe
estava sangrando pilotos experientes. A produção de caças alemães estava aumentando, mas também estavam as perdas de caças alemães. O atrito era mútuo. A questão era se a Alemanha ou a América quebrariam primeiro. Arnold decidiu continuar. Ele autorizou a produção de tanques descartáveis adicionais para os P-47 Thunderbolts, estendendo seu alcance de escolta. Ele pressionou pela entrega acelerada de P-51 Mustangs. Ele ordenou que grupos de P-38 Lightning desenvolvessem táticas de alta altitude. Ele aprovou missões de bombardeio dentro do alcance da escolta, enquanto o problema do caça de longo alcance era resolvido. E ele substituiu Ira Eaker como comandante da 8ª Força Aérea. Eaker havia feito tudo o que lhe foi pedido. Ele havia construído a 8ª Força Aérea do nada. Ele havia desenvolvido táticas. Ele havia liderado da frente, voando missões ele mesmo. Mas as perdas haviam ocorrido sob seu comando, e Arnold precisava de uma mudança por razões políticas. Em janeiro de 1944, Eaker foi transferido para comandar as forças aéreas aliadas do Mediterrâneo. O Major-General James Doolittle assumiu o comando da 8ª Força Aérea. Doolittle trouxe uma filosofia diferente. Eaker havia ordenado que os caças de escolta ficassem com os bombardeiros para protegê-los. Doolittle ordenou que os caças caçassem os caças alemães agressivamente. Abatam a Luftwaffe. Não esperem que eles ataquem os bombardeiros. Encontrem-nos, engajem-nos, destruam-nos. Transformem missões de escolta em varreduras de caças. Façam os alemães terem medo de decolar. As novas táticas coincidiram com a chegada dos P-51 Mustangs, de longo alcance em números. Em março de 1944, grupos de Mustang estavam escoltando bombardeiros até Berlim e voltando. Caças alemães que tentavam atacar formações de bombardeiros enfrentavam Mustangs, que eram mais rápidos, mais manobráveis e pilotados por pilotos ansiosos para engajar. O equilíbrio mudou. As perdas de caças alemães dispararam. Em fevereiro de 1944, a Luftwaffe perdeu 33% de seus pilotos de caça mortos ou feridos. Em março, as perdas foram ainda piores. Pilotos experientes estavam morrendo. Substitutos tinham menos treinamento, menos experiência. A qualidade da força de caças da Luftwaffe estava diminuindo rapidamente. Em maio de 1944, os caças americanos estavam abatendo caças alemães em proporções de 4-1. A Luftwaffe ainda tinha aeronaves, mas estava ficando sem pilotos que pudessem usá-las efetivamente. As perdas de bombardeiros americanos caíram. Em maio de 1944, as taxas de perda caíram abaixo de 3% por missão. Tripulações de bombardeiros que viram amigos morrerem durante todo o ano de 1943, de repente tinham uma chance realista de sobreviver aos seus tours. A diferença era óbvia. Missões com escolta de Mustang voltavam com perdas mínimas. Os caças de escolta de longo alcance que Eaker havia prometido em Casablanca, que pareciam um pensamento positivo nos dias sombrios de 1943, agora eram realidade. No dia D, 6 de junho de 1944, a 8ª Força Aérea tinha superioridade aérea sobre a maior parte da Europa Ocidental. A Luftwaffe ainda era perigosa, mas era incapaz de parar o bombardeio aliado. A produção de caças alemães estava realmente aumentando, atingindo o pico de produção em setembro de 1944, mas o treinamento de pilotos era inadequado e o combustível era escasso. A Alemanha construía caças que não podia operar efetivamente. A campanha de bombardeio estratégico, tanto diurna quanto noturna, estava funcionando. A ofensiva combinada de bombardeiros lançou mais de 2 milhões de toneladas de bombas em território controlado pela Alemanha entre 1943 e 1945. O bombardeio diurno americano destruiu alvos industriais específicos. O bombardeio noturno britânico destruiu cidades e infraestrutura alemãs. Juntos, eles devastaram a produção de guerra alemã e o moral civil. O bombardeio estratégico reduziu significativamente a produção de armamentos alemães. O alvo de precisão de instalações de petróleo, no final de 1944,
paralisou a mobilidade alemã. No início de 1945, tanques e aeronaves alemães estavam ociosos por falta de combustível. O custo foi impressionante. A 8ª Força Aérea perdeu mais de 5.800 bombardeiros pesados e mais de 26 mil homens mortos em ação durante a guerra. O Comando de Bombardeiros da Real Força Aérea perdeu mais de 8.000 aeronaves e 55 mil tripulantes mortos. Essas baixas excederam as de muitas unidades de combate terrestre. A questão de se o bombardeio estratégico justificou seu custo permanece debatida por historiadores. Ira Iker nunca recebeu crédito total por seu papel na preservação do bombardeio diurno. Ele foi transferido para o Comando do Mediterrâneo em janeiro de 1944, exatamente quando a estratégia começou a funcionar. Após a guerra, ele se aposentou como tenente-general e trabalhou na indústria civil. Quando questionado sobre Casablanca, ele disse simplesmente que acreditava que o bombardeio de precisão poderia funcionar e que os eventos provaram que ele estava certo. O custo em vidas o assombrava, mas ele acreditava que a estratégia encurtou a guerra. Curtis LeMay sobreviveu à guerra e mais tarde comandou o Comando Aéreo Estratégico durante a Guerra Fria. Sua experiência sobre a Alemanha em 1943 moldou sua visão de que as guerras deveriam ser travadas com força avassaladora. Críticos o chamavam de implacável, apoiadores o chamavam de eficaz. LeMay disse que se você luta uma guerra, lute para vencer. James Doolittle tornou-se um general de 4 estrelas e permaneceu influente na aviação militar após a guerra. Ele defendeu o bombardeio de precisão diurno contra críticos, argumentando que destruir alvos específicos era mais eficiente do que o bombardeio de área e que, com escolta de caças adequada, as operações diurnas eram sustentáveis. Ele reconheceu as perdas, mas apontou para os resultados. A base industrial da Alemanha destruída, a Luftwaffe derrotada, a guerra encurtada. Henry Arnold alcançou seu objetivo. As forças aéreas do Exército dos Estados Unidos tornaram-se a Força Aérea dos Estados Unidos em 1947, independente do Exército. A doutrina de bombardeio estratégico foi vindicada. A Força Aérea tornou-se a guardiã da dissuasão nuclear da América. Arnold morreu em 1950, tendo visto sua visão realizada. As tripulações de bombardeiros que voaram as missões receberam pouco reconhecimento público além de suas medalhas. A maioria foi para casa, retomou a vida civil e raramente falava sobre a guerra. Eles participavam de reuniões, mantinham contato com companheiros de tripulação e honravam a memória daqueles que não voltaram. O memorial no cemitério americano de Cambridge, na Inglaterra, lista os nomes de mais de 5.000 aviadores americanos mortos sobre a Europa, sem túmulos conhecidos. A maioria eram membros da tripulação de bombardeiros abatidos sobre a Alemanha, suas aeronaves caindo em florestas, ou campos, ou caindo no mar. Suas famílias recebiam telegramas dizendo desaparecidos em ação, presumivelmente mortos. Alguns corpos foram eventualmente encontrados e identificados. A maioria nunca foi recuperada. Aquele memorial é um testemunho do custo de provar que o bombardeio diurno poderia funcionar. Os homens que voaram para os céus alemães missão após missão, sabendo as estatísticas, fazendo isso de qualquer maneira porque a missão exigia. As tripulações que subiam em suas aeronaves, enquanto camas vazias, se multiplicavam nos quartéis. Os pilotos de bombardeiros que mantinham a formação através de ataques de caças e explosões de flak. Os artilheiros que atiravam até que sua munição acabasse. Esses homens provaram que o bombardeio de precisão diurno poderia funcionar, mas apenas a um custo tremendo e apenas com escolta de caças. Eles provaram que a doutrina americana não estava errada, apenas incompleta. A estratégia teve sucesso porque milhares de jovens estavam dispostos a voar missões com chances de sobrevivência, que tornavam todo o conceito quase impensável. O debate entre a doutrina de bombardeio americana e britânica foi, em última análise, sobre mais do que táticas. Era sobre identidade nacional, sobre provar que os métodos americanos poderiam ter sucesso, sobre justificar a independência do poder aéreo. O custo de provar esse ponto foi medido em milhares de vidas. Se você achou esta história valiosa, por favor, apoie este canal clicando em curtir.
Inscreva-se para ficar conectado com essas histórias que honram aqueles que serviram. Deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Nossa comunidade alcança toda a América e ao redor do mundo. Você faz parte de manter essas memórias vivas. Obrigado por assistir e obrigado por garantir que esses sacrifícios nunca sejam esquecidos.